32º dia dos caminhos da evolução. E hoje eu quero te convidar a abraçar a tua criança. Deixa eu te explicar melhor um pouco o que isso significa. Todos nós trazemos dentro de nós uma parte que nunca amadurece, que nunca envelhece, que o tempo não passa, que é a nossa criança interior. É uma parte do nosso inconsciente que traz memórias lúdicas, memórias de alegria, memórias de felicidade. É literalmente como se uma criança morasse dentro de nós. Só que essa criança, ela também tem as suas inseguranças, os seus medos, os seus receios, as suas dúvidas, os seus questionamentos. E diante de tudo aquilo que nós experienciamos dentro da nossa infância, é a bagagem emocional que essa criança interior traz. Então, se na nossa infância nós vivemos situações de desestruturação familiar, de doenças, de questionamentos, de algum tipo de ruptura, de trauma, a nossa criança interior possivelmente traga marcas muito severas. E toda vez que nós nos colocamos num processo de amadurecimento de consciência, em que nós literalmente nos permitimos ir para o mundo e vivenciar um processo de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, reapropriação de tudo aquilo que nós somos, a nossa criança interior vem junto, não tem como deixar de vir, porque ela faz parte de nós. A grande questão é que quando ela olha para esse caminho novo, em que a gente sai daquele estado de segurança, aquele lugar de estabilidade, a gente sai daquele lugar em que tudo fica exatamente igual, essa criança pode se assustar. Quando nós nos permitimos olhar para dentro de nós e resgatar partes nossas, é natural que a gente sinta receio do que vai encontrar. Porque esse processo de autoconhecimento, esse processo de autodescoberta não é um caminho simples, fácil, muito menos indolor. A gente se vê muitas vezes na situação de se deparar com situações traumáticas, dolorosas. Quando nós nos permitimos ir nessa caminhada de amadurecimento da vida, nessa caminhada evolutiva, é normal a nossa criança ter medo. Medo do novo, medo do que pode acontecer, medo de que o sofrimento e os ressentimentos do passado voltem. E como a gente deve agir diante dessas sensações de medo? Lembrando que o medo vem da nossa criança interior, as inseguranças vêm da nossa criança interior. Por quê? Porque o medo e as inseguranças vêm do passado, de tudo aquilo que já foi experienciado no passado e que de alguma forma nós queremos nos proteger para não vivenciar outra vez. Como fazer então? Já que essa parte nossa não pode ser suprimida, não pode ser retirada, muito menos apagada ou deletada, porque ela faz parte de tudo que nós somos. A melhor alternativa é nós nos colocarmos como seres conscientes, maduros, adultos. É literalmente eu me permitir reconhecer que tudo que eu vivi até aqui me trouxe força, capacidade que nem eu imaginava que eu teria. E que por isso, diante de todas essas habilidades que eu conquistei, eu consigo hoje cuidar de mim, cuidar da minha criança interior. Cuidar dessas partes minhas que de alguma forma têm medo de viver as mesmas dores do passado. Cuidar dessas partes que de alguma maneira ainda se encontram machucadas pelas experiências dolorosas e traumáticas do passado. E eu preciso me acolher. Preciso respeitar essas emoções e esses sentimentos dentro de mim e entender que eles também me construíram, me fizeram eu ser quem eu sou hoje. E é justamente por tudo isso que foi vivido que hoje eu tenho habilidade, tenho força, capacidade. Dentro dessa caminhada evolutiva,
acolher a nossa criança interior é fundamental, sem desqualificar os medos que ela tem. Eu não sei quanto a vocês, mas eu durante a minha infância tinha muitos dos meus medos desqualificados. Por quê? Porque os adultos não entendem muitas vezes as sensações que tem uma criança e uma criança não consegue nem explicar quais são as emoções e o porquê que está sentindo aquilo. E hoje, acolher os meus medos, acolher os meus receios é um ato de autorrespeito. Quando eu me percebo receosa diante de alguma situação, eu fecho os meus olhos, respiro fundo e digo, tá tudo bem. Eu entendo que no passado a gente já passou por essa experiência e não foi boa. Mas hoje nós temos novas condições diferentes de viver essa situação daqui para frente de uma forma completamente diferente. Então, se ao longo da tua caminhada de autoconhecimento, se ao longo da tua caminhada de reconexão com o teu verdadeiro eu, de desenvolvimento pessoal, em algum momento tu sentir medo, receio, que tu possa fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração e dizer que tá tudo bem sentir medo. Que tu possa te acolher, como talvez em algum momento do passado não tenha acolhido. Que tu possa olhar para ti de maneira generosa, amorosa, acolhedora e possa seguir adiante, acolhendo a ti mesma, acolhendo a tua criança interior, acolhendo todas as tuas partes e te integrando de tudo que tu é, de tudo que tu te tornou. Pensa nisso.